Não deixe de falar as palavras desta lei, e antes medite nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Com esta palavra de Josué, capítulo 1, verso 8, palavra de Deus para Josué, mas também para nós. Queremos dar as boas-vindas a você. Bem-vindo, bem-vinda à nossa reunião das pessoas que têm pés formosos. Mas o que é isso, gente? Isaías 52:7 é que explica. Quão belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz. Então, a nossa reunião é para isso, é para proclamar, anunciar boas novas, proclamar a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que diz na cidade e no país, o teu Deus reina. Essa é a nossa oração, é a nossa mensagem pelo nosso querido Brasil. Parabéns mais uma vez para a irmã Cida, hoje colhendo mais uma rosa no jardim da sua existência. Parabéns, irmã Cida, Deus continue abençoando a sua vida. O assunto desta reunião está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Abra sua Bíblia ou acesse aí o texto bíblico. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus e Pai, abençoa essa palavra em nosso querido Brasil. Que esta palavra vá alcançando as mentes, os olhos, os ouvidos, os corações. Senhor, que esta palavra chegue a todos os brasileiros, que a sua palavra ela é útil para instruir, para corrigir, para ensinar, e que realmente, verdadeiramente, nós sejamos aprendizes da sua palavra. Que essa palavra agora seja abençoadora na mente, na alma de cada participante dessa reunião. Em nome de Jesus oramos. Amém? Amém. Título que nós escolhemos para esta reunião: Nossa única regra de fé e prática. Nossa única regra de fé e prática. O que é isso? Qual é a nossa única regra de fé e prática? É esta palavra que acabamos de ler. É este livro, a Bíblia Sagrada. Ela é chamada, ela é considerada por todos nós cristãos de única regra de fé e prática. Em 1988, eu acompanhei a elaboração, aprovação e promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Os que elaboraram e aprovaram, e todos nós brasileiros, sabíamos que o principal documento de nosso país estava em vigor a partir daquela lei. Eu quero fazer mais ou continuar um paralelo entre a Constituição de Deus e a do nosso país. É claro que não tem comparação. Na reunião anterior nós já conversamos um pouco nessa linha, mas eu quero aprofundar mais um pouco nesta segunda reunião de hoje. Em primeiro lugar, assim como a Constituição de nosso país é o principal documento de nossa liberdade, o Brasil, a Bíblia, é verdade, a Bíblia é o único documento de nossa libertação da condenação, da presença e do poder do pecado. Então, assim como a Constituição do nosso país é o principal documento da liberdade, a Bíblia é o único documento, é a única regra para nós encontrarmos aquele que nos liberta, que é Jesus, da condenação, da presença e do poder do pecado. Em Romanos 10:4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo. A lei é a Bíblia. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Você crê? Então você está
participando do fim da lei que é Cristo e que justifica todo aquele que crê. O verso 13 de Romanos 10 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você ainda não entendeu o que é salvação? Então invoque o nome do Senhor agora. Continue aí nessa reunião, que você, ao final, nós teremos uma oração onde você vai aprender como invocar o nome do Senhor para ser salvo. E você será salvo agora. O verso 17 diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, ou pelo ver, né? Quem não pode ouvir, no caso do portador de deficiência auditiva, ele pode ver pelos sinais, né? Pela linguagem brasileira de sinais, que é um idioma reconhecido, aprovado no mundo inteiro, e aqui no Brasil também. A fé vem pelo ouvir, ou pelo ver a mensagem. E a mensagem é ouvida e vista mediante a palavra de Cristo. Então esse é primeiro paralelo que estamos fazendo entre a Constituição de Deus e a Constituição do nosso país. Segundo lugar, conhecer e interpretar corretamente a Constituição do país é fundamental para a independência de todos os cidadãos brasileiros. É verdade. Conhecer a lei é fundamental. Muitas pessoas elas são enganadas porque não conhecem a lei. Elas são injustiçadas porque não conhecem a lei. Elas não participam de direitos e deveres porque não conhecem a lei. Conhecer seus direitos, privilégios e limites também, claro, é fundamental para que todos sejamos considerados iguais perante a lei e ninguém seja enganado. Da mesma forma, conhecer a Bíblia é fundamental para que o Espírito Santo nos dê entendimento que Jesus Cristo pagou o preço e assinou a nossa carta de alforria. Já estamos libertos. Tem muita gente que não sabe que Jesus já pagou o preço e está aí fazendo penitências, tentando pagar o preço que Jesus já pagou. Tem muita gente que não sabe que Jesus já assinou a sua libertação e a pessoa continua presa, dizendo assim: eu estou esperando alguém vir aqui para me libertar. Jesus já assinou sua libertação, é só sair, meu filho, minha filha. A nossa independência custou a morte de Jesus. Ninguém morreu da forma que Jesus morreu por todo mundo, não só pelos brasileiros, mas por todo mundo, de todas as gerações. Muitos brasileiros sofrem porque não conhecem seus direitos garantidos na Constituição. Da mesma forma, a Bíblia diz lá: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias é o autor Deus, né, é o autor dessa palavra, e Oséias escreve. Leia o livro de Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele continua. E lá para Pedro, nós vamos lá para Pedro, que diz: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, assim como a Constituição brasileira não foi produzida pela vontade apenas de uma pessoa, de um presidente, ou de um governador, ou de um pequeno grupo de pessoas, não foi, isso eu acompanhei. Mas todos os brasileiros participaram da elaboração da Constituição brasileira, porque vários fóruns foram feitos onde todo mundo podia falar. Todos podiam acrescentar ou retirar alguma coisa, aquilo que estivesse de acordo com os seus desejos, seus direitos. Assim foi a Constituição. Foi elaborada a Constituição brasileira. Não foi produzida pela vontade apenas de uma pessoa, mas de todos os brasileiros. E a Bíblia? A Bíblia, segundo Pedro 1,21, diz: não foi produzida por vontade de pessoa alguma, mas pessoas santas de Deus falaram e escreveram, inspiradas pelo Espírito Santo. Oh, que maravilha! Por isso este livro ele é de confiança. A Constituição brasileira pode ter falhas, e tem. Porque por mais que os especialistas tenham tentado tirar todas as falhas,
mas não conseguiram porque eles não sabem tudo, eles não são oniscientes. Mas a Bíblia foi escrita pelo Senhor que é onisciente, onipotente. Significa que ele tem todo o conhecimento e todo o poder. Jamais a profecia, que é a Bíblia, teve origem na vontade humana. Muita gente diz, a Bíblia foi escrita por homens, mas não foi pela vontade humana. Mas homens santos de Deus falaram, homens e mulheres, inspirados pelo Espírito Santo, impelidos pelo Espírito Santo. Concluindo, qual é a coisa de que mais necessitamos como indivíduos, comunidades e países? Você daria alguma ideia sobre essa resposta? Qual é a coisa de que mais necessitamos como indivíduos? Nesse momento, nós brasileiros, qual é a coisa que nós mais necessitamos como indivíduos, comunidades ou país? É uma coisa que resolva tudo para todos, para o indivíduo, para a comunidade e para o país. Deu para entender? Não é só uma coisa que resolva só para você, ou só para mim, ou para um grupo grande ou pequeno. Não, uma coisa que resolva para todos, para todo o país. Uma resposta bem adequada a essa pergunta foi apresentada pelo presidente John Calvin Coolidge. Foi o 30º presidente dos Estados Unidos. Ele era advogado republicano e ele teve o seu mandato de 2 de agosto de 1923 a 4 de março de 1929. Coolidge, em certa ocasião, perante o túmulo do soldado desconhecido, discursou da seguinte forma: não precisamos mais de desenvolvimento nacional. Não precisamos de maior desenvolvimento nacional. Precisamos de mais desenvolvimento espiritual. Não necessitamos de maior poder intelectual. Necessitamos de mais poder espiritual. Não precisamos de maiores conhecimentos. Precisamos de mais caráter. Não necessitamos de mais leis. Necessitamos de mais religião. O presidente Coolidge estava cheio de razão. Podemos ter tudo, mas se não tivermos uma religião de compromisso com Deus, ou a religião de compromisso com Deus verdadeiro, nada temos. E como ter religião? Como aproximar-nos de Deus? O que você responderia sobre isso? É frequentar uma igreja? É se batizar naquela igreja? Ou já ser batizado desde criança e só dar continuidade até a morte? O que é ter uma religião? É uma boa pergunta também, né? Porque muita gente frequenta a igreja, mas não acontece, não demonstra essa mudança. Então ouçamos o Dr. Borchgrevink, da Missão da Noruega. Há alguns anos passados, ele escreveu o seguinte: está havendo uma grande restauração na província de Betribo, lá no país dele, na qual a ação do Espírito de Deus é o único diretor. Olha que coisa! Neste movimento espiritual foi provado que não houve intervenção alguma humana, apenas a leitura das Santas Escrituras atuou no coração dos homens, despertando-os. A leitura da Constituição dos céus. Nenhuma outra influência, porém unicamente a Bíblia, produziu esta restauração. Os homens que se chamam discípulos de Jesus são os autores disso. Eles todos levaram suas Bíblias consigo em uma bolsa, levaram sua Bíblia em sua bolsa pequena, pendurada nos pescoços. A Bíblia é o único mestre deles. Todos estão ansiosos para dar testemunho de Cristo em suas grandes reuniões. A restauração espalha-se tão depressa que está penetrando em todas as igrejas, religiões e denominações. E se espera que tome conta de toda a grande ilha.
O livro de Deus é sempre o promotor das restaurações religiosas, o promotor dos grandes avivamentos na história do mundo. Já o foi no tempo do rei Josias e será também hoje, em nossos dias, nessa semana em nosso país, se quisermos buscar a Deus. 2 Timóteo 3,16, nosso texto básico diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Daqui a pouco vamos orar por esse avivamento aqui em nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro, aqui em nosso país, o país Brasil, tão querido, tão amado por todos nós, para que esse avivamento alcance todo o país. Comece aqui em nossa cidade, comece aqui na Rua do Senado 324, ou comece aí no endereço da sua igreja, da sua religião, que esse avivamento contagie e traga nova esperança, traga uma paz, um renovo para os povos do nosso querido país. Mas antes eu peço a você que pare um pouco tudo que está fazendo. Se estiver dirigindo, pare no acostamento, no estacionamento, porque é um momento ímpar esse momento, quando nós buscamos a Deus. E esse momento é um divisor de águas. Antes desta oração, nós estamos de uma forma. Depois da oração, nós mudamos a nossa forma de pensar, de ser, de agir, porque o Espírito Santo, ele agora vai agir, vai pensar e vai dominar nossas palavras, ações e atitudes. E eu convido você para orarmos juntos. A oração de entrega, a oração de salvação. É verdade, precisamos desta oração de conversão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa terra precisa de cura. Então oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso querido, amado, bondoso Pai, na virtude do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo e no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos pedir salvação para vidas que estão agora acompanhando esta reunião e que ainda têm dúvidas sobre a salvação. Sua palavra foi anunciada agora dizendo que se confessar de coração tem a salvação. Então, Pai, que esse momento seja um momento de confissão. Que essa pessoa agora confesse a Ti seus pecados, seus erros, caia de joelhos, se arrependa nesse momento dos seus pecados e sinta esse renovo do Espírito Santo, agora entrando e fazendo morada em sua vida, mente, corpo, alma e espírito. Peço esta bênção para o meu irmão, minha irmã, agora acompanhando esta reunião e todos que vão acompanhar posteriormente. Mas eu não posso deixar de pedir, Pai, por tantos enfermos que estão nos hospitais ou em casa. Na minha família mesmo tem a tua serva missionária Neida, que está hospitalizada, precisando de uma cura, de um milagre do Senhor, Pai. E nós aguardamos esse milagre. Nós cremos no seu poder. Nós cremos na sua misericórdia, no seu amor. Tua serva está sempre aqui nas lives, às terças-feiras, e ela está com a vida dedicada ao Senhor. Então, Pai, pedimos a cura do Senhor para ela, a fim de que ela volte para testemunhar da visitação do Senhor no seu leito, no hospital onde ela está, e todos que estão ali hospitalizados, em outros hospitais também, Senhor, no Brasil todo, no mundo todo, tem pessoas sofrendo ainda por tantas enfermidades. Nós pedimos um milagre do Senhor para todos. Pedimos uma restauração para quem vai operar, para quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Pedimos uma visitação do Senhor, a presença do Senhor, a graça do Senhor se derramando sobre cada vida, nas idas e vindas, ou na permanência nas instituições de saúde. Peço uma bênção também para tantos desempregados, para o comércio que está em dificuldade financeira, o empresário que está com dificuldades. Senhor, promove um renovo, abre porta de emprego, Senhor. Pedimos aquele avivamento e vamos pedir, Pai, até que ele aconteça aqui em nossa cidade, em nossa rua, aqui na Rua do Senado, nas ruas no entorno, um avivamento espiritual, sincero, verdadeiro, para que traga conversões de almas às centenas e milhares,
para povoar os céus e abençoar a tua igreja. Peço estas bênçãos e já agradeço, Pai, pedindo pelo Brasil, nessa semana do Brasil, nessa semana da pátria, das celebrações da independência do Brasil. Nós queremos ver um Brasil independente de verdade, independente das drogas, independente da prostituição, independente de vícios, independente de opressões de toda sorte, de todo tipo, Senhor. O Senhor tem o poder de libertar e de salvar e de trazer a alegria de volta ao nosso país, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que o Senhor elegeu como o povo de sua propriedade. Abençoa então o nosso Brasil, abençoa nossos governantes nas 3 esferas, na esfera do executivo, legislativo e judiciário, na cidade, no estado e no país. Peço estas bênçãos, Pai, para todos os brasileiros e todos os governantes, orando a Deus o Pai na virtude do Espírito Santo, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Oramos e todos digam amém, amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião, mas não fique triste. Depois de amanhã temos live. Você é o nosso convidado especial, exatamente no Dia do Brasil. Vamos fazer a nossa live, nosso PGM. A missionária está ainda hospitalizada, uma nova trombose voltou, não fez os testes de Covid, não tem Covid, graças a Deus, mas está lá tratando essa nova trombose. Oremos por ela, já estamos orando e acreditando no milagre do Senhor, mais uma vez para nossa irmã, minha esposa, a serva do Senhor, nossa missionária, né? E também nós estaremos aqui dirigindo a live para ela na terça-feira. Ela está lá acompanhando tudo. Deus abençoe, missionária, em nome de Jesus. Sua igreja, sua congregação está aí unida, orando pela sua volta. Em breve todo mundo pedindo e com saudade da sua voz aqui no nosso canal. Então aproveite agora, inscreva-se nesse canal, mande o link para todo mundo e clique nas atualizações também. Não saia daí que nós temos uma bênção para você. Quero deixar para você a bênção que está no Salmo 33, versos 12, 18, 19 e 22. Abra seu coração, abra sua alma e receba esta bênção maravilhosa neste momento do Senhor para a sua vida, para a sua casa e para o nosso Brasil. Como é feliz a nação que tem o Senhor Deus como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam em esperança no seu amor, para livrá-los da morte, para garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.